Bem-vindo à matéria de desenho assistido por computador. Esta é a terceira aula, onde trataremos sobre maquete eletrônica. A maquete eletrônica é um meio onde visamos representar a volumetria de um projeto. Os conceitos básicos para se conceber a volumetria seria representar todos os elementos do projeto, então com a perfeição construtiva, representação de materiais, modelagem dos elementos construtivos, a modelagem para a concepção de escala, medidas e proporções, onde eu também faço a verificação do que está sendo construído, e com isso eu consigo chegar na terceira etapa, que seria a visibilidade em 3D e a perspectiva. Então eu consigo também fazer essa verificação dos elementos construtivos com o QI Builder, Revit e ArchiCAD, que são ferramentas BIM e já possuem essa modelagem atrelada com a planta baixa. Então, dentre os programas já falados na aula anterior, o SketchUp seria a ferramenta mais fácil de se começar com a maquete eletrônica e também a mais comum ser usada pelos escritórios de arquitetura. Nisso falamos no fluxo de trabalho dos escritórios de arquitetura. Na primeira coluna, o AutoCAD seria a ferramenta onde desenvolve-se o estudo preliminar de um projeto, ou seja, a partir do esboço da planta de layout, implantação, cortes, o estudo de implantação. Logo após isso, eu levo para o SketchUp ou o 3ds Max para eu estar estudando a volumetria por si só, e após ter já resolvido a questão tridimensional do meu projeto, eu volto ao AutoCAD e faço o ajuste necessário e desenvolvo o projeto executivo. Na segunda coluna seria o AutoCAD com o mesmo estudo preliminar, e depois levado essa planta, esse arquivo de AutoCAD, dentro do ArchiCAD, ou QI Builder ou o Revit, onde eu consigo já fazer essa volumetria com os elementos construtivos e resolvendo o meu projeto. Então, nesse segundo fluxo de trabalho, eu não tenho o retrabalho de ter que fazer a volumetria e voltar ao projeto para concluí-lo ou complementá-lo. O terceiro fluxo de trabalho seria conceber primeiramente com metodologia o estudo das formas e o estudo da planta inicial. E nesse estudo, conseguir extrair todas as informações necessárias para abastecer os programas BIM que já vão modelar o projeto em 3D, apresentar o projeto de uma forma mais complementar. E no processo BIM tem várias fases, onde é desenvolvido todo o projeto dentro da plataforma BIM. Então, nesta terceira aula, iremos explanar o programa SketchUp, onde apresentaremos a ferramenta. Vamos falar sobre o que é mais comum hoje nos escritórios de arquitetura, que seria o desenho em AutoCAD da planta baixa e a volumetria em SketchUp. Então, ao abrir o SketchUp na versão 2021, tem essa tela inicial, onde eu consigo continuar trabalhando a partir de um arquivo aberto anteriormente, ou iniciar o modelo a partir de pré-configurações como templates. Então, eu vou começar nesse modelo simples em metros. Ele abriu. Então, começo apresentando as ferramentas e a interface do programa. Eu utilizo muito esse conjunto de ferramentas, que seria as ferramentas essenciais para construir os sólidos e os elementos em 3D. Se ela não tiver, ou se você fechar por um acaso, você pode clicar com o botão direito nesta aba de cima, em barras de ferramentas. Este é o conjunto grande de ferramentas. Então dá para posicionar onde você ache mais cômodo para trabalhar. Primeira ferramenta, então, é a flechinha, é a seleção do canto oposto da esquerda para a direita. Então seria a seleção de elementos, que você pegue elementos inteiros, né? Então se você selecionar assim, não vai dar. E se você selecionar, então, do canto inferior, então da direita para a esquerda, então ele seleciona se você pegar apenas um pedacinho. Isso funciona também no AutoCAD, né? Então eu vou falar como que se constrói os elementos para dar essa origem em 3D e para conformar esse sólido.
Então, tudo se inicia com o desenho de linhas. Então, eu posso desenhar com medidas ou não. Então, eu tenho lápis, então que ela já tem o orto ativado nela, ou eu posso mirar simplesmente em alguma direção. Então, é muito bom observar aqui os vértices que se encontra o programa. Então, consigo desenhar no eixo verde, consigo desenhar no eixo vermelho, eu consigo, então, desenhar no eixo azul, então, que já seria tridimensional, né? Ou seja, o eixo Z. Como que eu faço para isso se transformar em um sólido? Então, ele é a partir do fechamento de linhas em uma face reta. Então, essa seria uma forma de ir construindo elementos sólidos. Então, eu tenho, em todos os 3Ds, eu tenho a face vista, né? Ou a face primeira, e eu tenho a face oposta. Então, aqui o modelo do SketchUp, ele já deixa uma corzinha diferente. Se eu quiser aplicar um material, é bom que seja aplicado nas duas faces, para que isso também se configure depois melhor na fase de renderização. Então, clicando várias vezes, eu consigo selecionar todos os elementos que estão conectados. Então, se eu tiver, por exemplo, outro sólido aqui, ele não está conectado, ele não vai selecionar aquele. Mas se, por exemplo, eu tiver uma linha que encosta ali, então ele fica tudo dentro da mesma seleção. Uma coisa dentro de seleção, então, seria criar grupos para separar os desenhos, para que eu selecione e edite de uma forma mais prática. Posso entrar dentro deste bloco dando mais cliques, edito ele separa o desenho do outro. Então, eu posso ter objetos dentro de grupos, eu posso ter grupo dentro de grupo, né? E manipulando o meu desenho conforme eu quero. Eu posso também fazer, a partir de grupos, criar componentes. Então, eu dou um nome para ele. E o componente, ele é a mesma coisa que o grupo, só que quando eu copio a partir dele, ele vai editar todos os componentes com este nome. Então, eu consigo editar todos de uma vez só. Isso facilita vários projetos que eu tenho que modelar elementos iguais, né? Então, eu tenho a ferramenta retângulo. Então, eu clico. E no canto oposto, eu clico novamente para finalizar. Ou eu consigo iniciar, colocar a medida. Então, não preciso de arroba. Só a medida. Então, eu coloco a primeira distância. Fazer um quadrado de 100%. Então, 100. Aí eu coloco ponto e vírgula e 100 novamente. Ele desenha esse quadradinho. Então, eu posso, para fazer o 3D a partir de planos, então, eu posso trabalhar com outros elementos, como o desenho à mão livre. Então, consigo trabalhar diferente de só linhas retas. Eu consigo fazer círculos, consigo trabalhar com alguns polígonos, definindo também e mudando a quantidade de lados, né? Então, antes de fazer, eu consigo colocar 8 lados, por exemplo. E ele já cria. Então, trabalhar com arcos. Então, tem várias formas de fazer arco. É como se fosse AutoCAD, né? A mais usada, então, seria o A, que é clicar. Então, dá para ver que próximo ao cursor ele fica vermelhinho, qualquer informação que eu preciso no momento. Eu preciso do primeiro ponto, agora o último e depois a inclinação, né? O vértice, o raio do arco, né? Então, consigo apagar com E, né? Então, E. Ou clicar nessa borrachinha eu consigo apagar, então, elementos. Ou apagar apenas uma linha, nesse caso, por exemplo. Para fazer a extrusão, eu consigo pegar essa ferramenta e fazer a extrusão a partir de um sólido. E ao criar esse sólido, eu acabo tendo várias faces, né?
Então eu consigo fazer essa extrusão em todas as faces retas, apenas as faces curvas ficam de fora nesse momento. Tem alguns plugins que já fazem extrusão em curvas e é bem interessante. Então consigo fazer extrusões a partir de faces planas. Então, complementando aqui o quadro de ferramentas, então, eu tenho como mover, nada mais é do que a ferramenta mover ou atalho M. Então, eu vou clicar no ponto de inserção, mover em alguma direção. Então, eu tenho os eixos para me ajudar. Posso mover para cima, para os lados, né? Em ambos os eixos. Então, eu clico novamente e solto. Ou eu posso, então, copiar. Então, não existe a ferramenta copiar aqui. Ele é mover, mais clica uma vez em Ctrl. Então, ele duplica automaticamente. Então, da mesma forma que estava lá, ele vai mover copiando, né? Então, a ferramenta escala. Então, eu tenho como dar escala em apenas uma face ou apenas em uma linha, né? Eu tenho como dar escala no objeto, como dar escala em vários objetos. Isso funciona também para mover, copiar, né? Ele sempre vai dar a escala, se eu clicar S, eu sempre vai dar, por exemplo, clicando de um ponto oposto. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer na diagonal, ó. Em todos os quadradinhos que são os pontos que eu querer dominar a minha escala, então o ponto base será o oposto. Tem uma forma de eu querer aumentar esse ou diminuir esse elemento a partir do centro. Então eu tenho que clicar com a tecla Ctrl, eu consigo então aumentar ou diminuir a partir do centro. Então outra ferramenta seria a ferramenta rotacionar. Então posso selecionar esse elemento e rotacionar, ou eu posso rotacionar apenas uma linha dentro de um sólido e deformar, ou eu posso também rotacionar a face e ele acaba então deformando o elemento. Logo, eu tenho a ferramenta rotacionar com a tecla Q e eu sempre vou posicionar. O ponto de inserção seria o meio do transferidor. Então eu posso rotacionar clicando uma vez para iniciar e uma vez para finalizar, ou também indicando o ângulo que eu quero rotacionar. Outra ferramenta bastante utilizada seria a equidistância ou o offset. É a mesma função que o offset do AutoCAD, só que ele trabalha também em várias faces 3D, dividindo essas faces em mais bordas, né? Então eu consigo fazer para dentro, também consigo fazer esse offset para fora e ele cria essa nova face, né? Então, posso trabalhar com extrusão e assim eu vou criando vários elementos. Então eu consigo desenhar esses elementos em 3D, retângulos, círculos, e está fazendo extrusão. Então a extrusão ela é tanto positiva quanto negativa, né? Então consigo usar elementos para poder cortar, né? Em algumas formas, então eu consigo, por exemplo, fazer ou nascer aqui positivamente, ou ela ser uma forma então negativa e ele entra cortando, fazendo um furo, né? Então, e depois eu consigo editar. Face redonda eu não consigo fazer extrusão, mas eu consigo dar, por exemplo, a escala, né? Consigo aumentar, consigo mover, e é assim que funciona a modelagem, então, de sólidos. Então, outra ferramenta interessante para se abordar seria o Follow Me, que ele é uma ferramenta que, por exemplo, eu consigo fazer com que esse plano seja uma seção e essa seção siga
um determinado caminho que seria essa linha. Então, eu vou fazer aqui desta forma, reto, e eu também vou fazer um elemento aqui com curva. Então, através da ferramenta arco, com a curva, eu apago aqui, ele ficou assim. Então, follow me, eu vou mandar essa seção seguir nesse determinado caminho, ou essa seção nesse determinado caminho. Então, cliquei no plano, no follow me eu clico ali, às vezes ele vai rápido assim, vai errado. Então, clica uma vez e vem acompanhando, né? Então, ele fez a nossa moldura, né? Muito utilizado para fazer moldura, corrimãos, guarda-corpos, vários elementos que façam essas bordas, né? Ou fazer até mesmo acabamento chanfrado. Então ele faz ali. E o interessante é que eu também consigo fazer extrusões depois, né? E modelar elementos. E poderia ser qualquer forma, só eu definir qual que é o plano que eu quero que seja a seção e o caminho. Então, quando eu desenho, eu também coloco medidas, né? Então, por exemplo, vou colocar 1 metro por 1 metro. Então, aqui no caso, eu estou trabalhando com centímetros. Então, eu pego a ferramenta cota, eu consigo medir, né? Então, tirar as medidas precisas. Então, fazer desenho técnico, virar sólido aqui, um sólido 3D de um desenho técnico, eu consigo fazer com facilidade. No dia a dia, não é prático fazer essas cotas e elas viram elementos dentro do desenho. Então, é melhor excluir, né? É melhor excluir e trabalhar com a trena, ou fita métrica, né? Então, a fita métrica, ela vem com esse maisinho próximo ao cursor, né? Que quando eu começar de um ponto de inserção e eu definir uma medida ou clicar novamente, ele vai fazer um pontinho e a partir de uma linha ele cria uma linha de referência. Então, esse é tracejado. Então, eu posso simular praticamente uma linha de construção aí, que eu tenho um gabarito para desenhar. Depois, então, posso desenhar a partir dessas linhas, com essas guias, que são linhas de apoio. Então, a trena, no dia a dia, a gente desliga esse maisinho, que está pronto ó, junto ao cursor, com o Ctrl. Eu consigo medir. Então, quando eu clico novamente, eu não preciso clicar novamente, aliás, ele já mostra a medida. Então, quero medir daqui para cá. Ele já mostra, eu quero medir aqui a hipotenusa, ó. Ele já me deu também a medida. Então, é bem útil no dia a dia. Então, tem essas ferramentas são bem interessantes, como chamada. É igualmente a cota, se eu puxar de uma linha, ele já vai me dizer o tamanho da linha, né? Só que eu posso também colocar um texto aqui, dizendo o que é o objeto. Ferramenta interessante, então, seria o texto. Então, eu consigo fazer um texto virar 3D. Então, vou digitar aqui, por exemplo, muito utilizado para fazer o número da casa, hein? Número da casa é 180, eu quero colocar num plano. Então, ali ele já me pede as informações que eu quero, como a altura, quero que tenha 30 centímetros. Quero que seja preenchido e extrusado com 3,5. Eu tenho como trocar a fonte aqui, né? Vou pegar uma outra fonte, colocar. Então ele cria já esse texto em 3D. É bem interessante essa ferramenta. Então, sobre a prática no 3D seria a utilização dessas ferramentas e essas funções. Uma coisa importante a se destacar, então, que quando eu tenho um sólido, então eu posso rolar o scroll, eu dou esse zoom mais e zoom menos. Eu clicando com uma bolinha do scroll, eu trabalho com essa rolagem, né? Se eu segurar o scroll mais o dedo indicador aqui, o primeiro botão esquerdo, eu consigo dar esse pan
ou até mesmo dando segurando apertado o scroll, que ele vai orbitar. Eu consigo também segurar o Shift e dar o Pan. Então, dentro, às vezes, de um elemento, fica apertado eu trabalhar no 3D. Então, eu tenho que, além de orbitar, eu tenho que dar esse Pan. Então, entrou dentro de um sólido, não consegue mais ver nada, dá bastante zoom menos que uma hora você consegue sair, né? Então, aqui eu também tenho o Pan para pegar a ferramenta. Eu tenho esse zoom de localização, ter esse zoom, então que eu clico e arrasto, ele dá zoom mais e zoom menos. Então eu tenho como colocar, depois do modelado, por exemplo, uma arquitetura, eu consigo colocar uma pessoa ali, é um ponto de vista, na verdade. Então ele vai me colocar com a altura dos olhos, eu consigo mover. Vamos dizer que eu tenho 1,80. Aí eu estou a 1,80 alturas dos olhos, ele aparece esse olhinho, eu consigo clicar e arrastar para o lado, então ele me dá a visão, o campo de visão real que a pessoa teria, né? Com isso eu consigo também percorrer, que é uma outra ferramenta, né? Às vezes não tem muita função porque ainda não foi desenvolvido plugins para passeio virtual. Então, mas é uma ferramenta que está aí. Para terminar as ferramentas básicas, então eu tenho o corte, então eu consigo fazer corte e, por exemplo, mover ele. Então ele vira um elemento 3D. Eu clico, desço, posso fazer planta baixa, né? A partir do 3D. Consigo fazer também cortes mesmo a partir do 3D. Eu vou fazendo cortes, né? Eu posso desativar esse corte, ó, aqui. Então ele fica ali, quando eu quero que ele corte para trabalhar, eu clico em corte ativo. Então quando o elemento está fechadinho, ele aparece esse preto, tem várias maneiras de demonstrar também se você quer que fique preto ou se fique transparente, né? Então eu vou ter aqui do lado as propriedades de todos os elementos que eu trabalhar no 3D. Vou começar com o primeiro, que seria as informações, ou seria a aba de propriedades. Então eu clico em qualquer elemento, ele já me diz qual que é a etiqueta ou a layer que eu estou trabalhando, a área que ele tem, se ele está visível ou não, né? Se ele está com alguma regra de estilo, se ele está com material aplicado. Essas seriam as informações da entidade. Clicar no corte aqui. Todos os elementos em 3D têm alguma informação em suas propriedades. Materiais. Então aqui nada mais, nada menos do que a paleta de cores para eu conseguir colocar cores e texturas também. Por exemplo, a superfície de pedra aqui, né? Consigo trabalhar dessa forma. Então, é o baldinho, ferramenta com atalho B. Sempre vai ter essas características e para isso funciona. Então, tem vários materiais já pré-definidos aqui. Para você adicionar um material novo, você pode vir aqui, colocar, por exemplo, mármore 2. Aqui você pode, por exemplo, clicar aqui e escolher uma textura de imagem. Ou você vir aqui, por exemplo, e editar esse material e dar um OK. Aí você vem com o B e aplica novamente. Então, no modelo ele vai aparecendo aqui, mas você tem várias configurações já pré-determinadas e pode configurá-las como quiser. Então, componentes seria uma lista de componentes. Então, aquele componente que eu criei lá no início, ele não se apaga, ele fica numa espécie de biblioteca neste modelo, né? Então, consigo trazer todos os componentes através dessa ferramenta, dessa janela. Indo além, então aqui estilos, são estilos que eu vejo o modelo, então posso colocar o estilo para visualização como se fosse desenho à mão, né? É bem interessante para fazer como se fosse um croquis. Eu tenho alguns estilos para trabalhar quando a gente está com a vista cansada, né? Então, estilo de cores, então eu trabalho ele com ele preto, né?
É bem interessante, mas ele sempre aplica o material, tem como misturar esses modelos, então tem vários tipos de estilos de visualizar e de trabalhar o desenho. E às vezes nem é tão interessante trabalhar com esse estilo diferente, mas é mais para montar uma apresentação simples diretamente do SketchUp. Ou, por exemplo, uma diagramação de composição formal, por exemplo, é bastante utilizado alguma coisa assim já. Então, voltando ao estilo padrão. Então, a próxima janela seria etiquetas. Então, seriam layers para me ajudar a organizar o meu 3D. Então, posso separar arquiteturas, paredes, esquadrias, pisos. Depois que eu vou detalhar, vou separar, por exemplo, cobertura, forro, para eu conseguir, por exemplo, ligar e desligar e trabalhar com mais facilidade no 3D. Então, colocar o mobiliário depois e todos os equipamentos com categorias para ser bem organizado. Sombras. Então, a sombra é bem interessante porque tem como eu localizar o meu 3D, né? Na minha região, trazer a geolocalização para o meu 3D e eu configuro aqui qual que é. Então, com o norte definido, eu consigo colocar, por exemplo, o meu fuso horário, colocar, por exemplo, para ele me demonstrar fim da tarde. Vamos colocar aqui. E aqui, por exemplo, um sol de inverno. E eu ligo, ele me dá automaticamente a sombra. Então, ele tem faces que ele escurece e faces que ele fica mais branquinho. Então, em outros elementos, ele até demonstra a sombra projetada, né? Ó, aqui. Algumas configurações aqui são bem interessantes. Consegue ver dessa forma se, por exemplo, qual é a quantidade de sol que entra diretamente por uma janela. É possível fazer diretamente no SketchUp. Cenas, então, são pré-configurações de câmeras. Então, para depois eu vir para depois eu conseguir exportar, por exemplo, uma renderização. Então, essa é a primeira cena, essa é a segunda cena. Eu posso fazer um vídeo dessa transição entre cenas. Então, eu consigo fazer um vídeo, né? É bem simples de fazer, bem interessante. Instrutor aqui seria algumas coisas de ajuda e de aprendizado. Eu geralmente fecho essa. E estrutura, então, seria tudo que eu modelei até agora. E se eu, por exemplo, ocultar alguma coisa, ele vai me aparecer nessa estrutura. Então, o que eu ocultei eu coloco em exibir. Se eu tenho uma seção aqui ativa, eu consigo que ela sumiu, que eu apaguei, eu consigo vir aqui e colocar para ela aparecer novamente, né? Então aqui serve para configurar a estrutura. Então aqui eu consigo ver quando tem um componente dentro de outro, um bloco dentro de outro. Se eu acabei ocultando aqui, eu consigo ativar ele novamente. Se eu apaguei, não tem o que fazer, né? Então tem que ter cuidado nessa hora de modelar. Aqui seria mais uma forma de contribuir com a organização, né? Então seria esse filtro. Então, eu consigo modelar tudo e depois, aqui nessa primeira informação de entidade, eu consigo colocar em layers, configurando também posteriormente do que a modelagem. Essa foi a terceira aula. Na próxima a gente vai demonstrar como fazer o 3D a partir de uma planta baixa no CAD. Então, seria a parte 2 da maquete eletrônica, encerrando esse primeiro módulo. Então, vai ser aberto também para tirar dúvidas referente a AutoCAD e maquete eletrônica em SketchUp. Tenha uma boa semana e até o próximo encontro.